Vai, Corinthians! Solta a música, Pacheco! Da cidade inteira, o tanto que eu te dei amor e o tanto que você não deu valor. Vocês conhecem essa música do Luan Santana? Bonita demais, Pachecão. Sobe o som, Pacheco, que nós estamos na sexta-feira. Muito boa noite! A nave do Gazeta Esportiva decolou com muito futebol na bagagem e a super dupla aqui ao meu lado, Flávio Prado! Olá, boa noite! Thiago Salazar! Boa noite, vamos lá. Você veio para provocar o Corinthians? Você veio de Flamengo? Eu vim de Flamengo, eu vim de São Paulo. Na verdade quem escolheu a roupa... Não, quem escolheu a roupa foi a figurinista. Que é Corinthians! Parabéns, Corinthians! Quem será que acertou o placar, hein? 3-0? Alguém acertou. Aí, né? Não, alguém acertou. Alguém acertou e vai ganhar um carro 0 km. Pra que time ele torce, o cara que acertou? 3-0? É, foi o Luca. O nosso produtor aqui, né? Luca, que não é santista, hein? Não foi o Luca, o Luca, nosso produtor, falou 3-0. No palpitômetro, não sei. Eu achava que ele era santista. Eu falei, acho que eu falei 2-1. No palpitômetro, ninguém, porque eu falei 2-1. Ninguém. Eu falei 2-1 também. Eu falei 2-1. Então, gente, hoje é sexta-feira, sextou. É uma sexta-feira que está agitada por aqui. A gente vai falar tudo da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Vai ter Timão contra Flamengo e o clássico das maiores torcidas do país. Que jogão, nós estaremos lá, hein? E ó, o futebol nacional vai tremer. E claro que hoje também temos a preparação de Palmeiras e Santos para o clássico de domingo. Já o São Paulo vai pegar o Ceará. A gente volta bem rapidinho. Antes, um beijo para dona Maria Aurenívia, que é mãe do Serginho Marques, nosso maquiador e cabeleireiro aqui da TV Gazeta. Um beijo pra senhora. A gente vai num pé, volta no outro, antes tem dicas. Deu tempo de sentir saudade? Nem deu, né? E olha, e pro torcedor do Corinthians não ficar muito ansioso, não. Já vamos ver como que foi o jogo de ontem? Põe na tela. Vai, Corinthians! Foi a melhor apresentação do Corinthians, vocês acham aí? Superou aquela... Talvez. O Corinthians ele fez um jogo de risco no primeiro tempo quando ele foi atacar a marcação do Fluminense. E o time do Fluminense se acuou. O Diniz ficou maluco com esses bicões. Isso é para quem acha que não deve sair jogando. Fábio deu um bicão. O que aconteceu? O gol do Fluminense. E faltou o gol do Corinthians. E faltou uma peça crucial para o time do Fluminense, o André. E ao mesmo tempo entra o Renato Augusto. Quer dizer, fica uma coisa assim. O Fluminense perde um dos seus principais jogadores e o Corinthians ganha o seu jogador diferente. E era o jogador que ia encostar no Renato. Assim, dá para discutir. 3-0 foi exageradíssimo. Não foi jogo para isso, mas a vitória do Corinthians não. O Corinthians mereceu ganhar o jogo, mereceu ganhar, a classificação foi justa para o Corinthians. Agora, o placar ele é enganoso, né? Pô, nossa, que teve o gol do Felipe Melo, né? O gol do Felipe Melo para a cereja do bolo. Podia ser melhor, né? Não podia. Se tivesse só o gol do Felipe Melo, já estava gostoso, né? E aí, Salazar? Eu tô com o Flávio, eu gostei da atuação do Corinthians, estava lá na Neoquímica Arena acompanhando o jogo e já me chamou a atenção no intervalo, estava até aqui comentando com o Flávio, o Corinthians termina o primeiro tempo com mais finalização, com mais desarmes e mais posse de bola. Raríssimo isso acontecer contra um Fluminense desde que o Fernando Diniz assumiu o comando. Isso mostra como a estratégia que o Duqueiroz explicou ali funcionou bem. O Corinthians aproximou a marcação em cima dos homens perto da bola. Marcação sob pressão. Exatamente. E o Fluminense não vira esse jogo, ele tenta sair triangulando com passes curtos. O Corinthians deixou o Fluminense em situação desconfortável, o que acabou forçando os tais bicões, como aquele do Fábio que originou o primeiro gol. Então, acho que assim, é inquestionável que a estratégia do Vitor Pereira para superar esse futebol tão diferente, tão peculiar do Fernando Diniz, foi um sucesso. Foi um sucesso, o Corinthians conseguiu, e conseguiu muito porque teve gás para isso. Foram 2 semanas sem jogos dentro da semana, né? O Corinthians teve 2 semanas em que ele descansou um jogo, descansou outra semana inteira, chegou com o Fluminense inteiro, com os jogadores lesionados recuperados, pronto, e aí com o apoio de 45 mil torcedores. Eu gostei bastante da atuação do Corinthians, uma das melhores do ano. Para mim, como eu disse ali na matéria, venceu, convenceu e passou o melhor time. Agora se liga na nossa enquete em cima do jogão de ontem. Quem foi o maior responsável pela classificação do Corinthians para a final? Foi o Renato Augusto? Foi o Fábio Santos? Foi o Vitor Pereira, o VP? Ou foi um outro? O que é isso? Outro fantasma? O que é esse outro aí?
Qualquer outro. Que A outro? ausência do André. O outro a gente nunca sabe quem é. É, o outro. Ninguém vai votar no outro. A outra, ninguém sabe quem é. O outro sempre é desconhecido, né? E aí, Flávio Prado, pra você, quem foi? Com toda a tranquilidade do mundo, o Renato Augusto. É, eu Se o também Renato Augusto não joga, acho que nada disso funcionava. Para mim, Renato Augusto foi toda a diferença do jogo. E aí, Salazar? Eu vou votar no Vitor Pereira. O Renato Augusto, de fato, faz uma diferença gigantesca quando está dentro de campo. Jogou muita bola ontem e tudo mais. Mas eu entendo o seguinte, mesmo com o Renato Augusto em campo, por exemplo, o Renato estava no Maracanã, né? O Corinthians teve muita dificuldade, o Renato jogou bem, marcou gol lá também, mas o Corinthians teve dificuldade. Para mim, o que pesou ontem foi a estratégia. Maneira como o Vitor Pereira armou o Corinthians e a maneira como o time conseguiu tornar isso eficiente. Então, para mim, eu vou votar no Vitor Pereira. Bom, a gente segue aqui com o Corinthians no Gazeta Esportivo. O Thiago Salazar está aqui do meu lado, perguntou para o VP sobre o futuro dele, né, no Timão. O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge e separou a resposta do treinador. Boa noite, Silver! Boa noite, Michele. Separei também a pergunta do nosso colega Thiago Salazar, o espadachim das notícias aqui da ZL. Eu que estou com essa incumbência nos últimos dias, ontem Neoquímica Arena, hoje Parque São Jorge, Timão na final da Copa do Brasil. Nem teve sofrimento, eu previa sofrimento e desclassificação, mas não. O Corinthians tomou só um sustinho e meteu 3-0. 7ª final do Corinthians em Copas do Brasil. O Corinthians é tricampeão, venceu 3 vezes, perdeu as outras 3 e agora vai encarar o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. Mês que vem a CBF ainda vai sortear os mandos de campo. Quem joga primeiro em casa, quem define a Copa do Brasil em casa e assim por diante. A questão do Vitor Pereira preocupa muito a diretoria do Corinthians porque é preciso já começar a pensar no planejamento da próxima temporada e o VP tem questões particulares para administrar antes de permanecer no Corinthians. É desejo dele, mas é uma questão também familiar. A diretoria quer que ele fique e o Salazar ontem com categoria conseguiu extrair a seguinte resposta do Vitor Pereira através desta pergunta. Vitor, você vai falar muito do jogo ainda, eu vou fazer uma pausa para te perguntar sobre a negociação da tua renovação. Porque é o seguinte, você já falou muitas vezes que quer esperar até o fim da temporada, mas é quase unânime de que para o clube seria um baita prejuízo esperar até o fim da temporada para começar a planejar 2023, acho que você vai concordar com isso. Então, tudo bem? Então, diante disso, pensando no prejuízo que isso pode causar ao clube, você não pensa em antecipar um pouquinho essa sua resposta? Você trabalha com algum prazo um pouquinho mais curto por causa desse planejamento para 2023? Pelo respeito que tenho à torcida, pelo respeito que tenho ao clube, tenho que o fazer. Tenho de facto de antecipar, tenho que definir a minha vida e com certeza isso vai acontecer. Tenho que ter uma conversa com o Presidente, tenho que ter uma conversa com a família, tenho que perceber também como é que... Porque isto é assim, hoje se perdemos... Atenção, futebol não é... Hoje se perdemos, disparavam aí críticas, portanto... O futebol é assim, estou a tentar encontrar o timing certo, mas vou antecipar porque por respeito ao clube tenho que antecipar isso. Está bem? Obrigado. É uma questão pessoal, minha gente. Tenho certeza que o Salazar tem mais detalhes a respeito dessa provável renovação ou não do Vitor Pereira, da resposta dele um pouco mais rápida para a diretoria poder tomar os próximos passos ou seguir com esse planejamento. E eu volto daqui a pouco dentro do Gazeta Esportiva, Michele, com mais um personagem, um depoimento comovente do Edu Queiroz, porque assim como é o slogan do nosso site gazetesportiva.com, o futebol vai muito além dos 90 minutos. É pano de fundo para histórias espetaculares. Até já. Silver, brigadão. Fala, Salazar, tem mais informações aí? A informação, Michele, é bem parecida com aquela de quarta-feira que eu trouxe aqui no Gazeta Esportiva, né? Quando nós comentamos aqui de que o Vitor Pereira, a informação que eu tenho é que o Vitor Pereira está decidido. A vontade do Vitor Pereira, a intenção, o que ele quer é ficar no Corinthians.
Todos aqueles motivos que eu listei, ele está numa sintonia muito grande com o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele tem a confiança do Duílio Monteiro Alves, o Duílio quer que ele fique e o Vitor Pereira quer. Ele gostou, essa situação do Corinthians, clube de massa, até das críticas que ele fala, mas essa situação mexe com ele. Ele gosta, se habituou ao futebol brasileiro e ele quer ficar. Mas ele tem um problema com a família, e aí a informação que eu tenho é, ele vai sentar com a família, se a família aceitar que ele fique mais um ano longe de casa, ele vai assinar a renovação com o Corinthians. Agora, se a família bater o pé e pedir para ele voltar, muito provavelmente ele não vai se opor. No final, a dona Pereira que decide. A única parte boa nisso tudo é que, como a gente viu ontem, não precisaremos mais esperar até o final da temporada. Ainda bem, eu acho que você influenciou ele, hein, Sandro? Seria o fim da picada, né? Você tem que planejar. Eu fico feliz que haja uma preocupação de planejamento, porque aqui no Brasil é tudo feito de qualquer jeito, né? Você vai, troca o cara é técnico do time hoje, amanhã já está contra aquele time e tal. Tem que planejar, com ou sem Vitor Pereira. E o Corinthians precisa, sim, ter esse prazo menor para cuidar da vida dele. Não quer dizer que ele precise ir embora, não é isso. Fica até o final do ano, mas já tem um novo treinador, as contratações são feitas em cima do novo treinador, se for o caso, e tem que ter tempo para correr atrás de um outro treinador, né? O Corinthians, se o Vitor Pereira não ficar, a intenção do Corinthians é trazer de novo um treinador estrangeiro. Muito provavelmente seria um treinador estrangeiro, essa informação que vem de dentro do Corinthians. O Tite não? O Tite seria um sonho, Michele. O Tite é um nome inquestionável lá dentro. Mas o Tite não quer. Essa é uma questão. O Tite não trabalha no Brasil ano que vem. Isso ele já disse para mim, pessoalmente, mais uma vez, não trabalha. A informação que eu tive sobre isso é de que o Tite pretende não trabalhar no ano que vem. Ele talvez aceite uma proposta do exterior, algum clube grandão, para que você tenha uma ideia. Ele já liberou todos os membros da sua comissão técnica para procurar trabalho. Todos. Falou, gente, acabou a Copa, eu tô fora, então vocês podem cuidar de suas vidas e tal. A intenção dele é não trabalhar, apenas aparece, sei lá, uma proposta, tô falando uma coisa maluca, do Real Madrid, ele topa. Claro. Parece uma proposta... Volta todo mundo, volta. Com relação a Clube do Brasil, eu vou ficar pode acontecer, mas eu ficaria muito surpreso. Flávio, e a informação dentro do Corinthians é essa. Quando eu conversei com pessoas do clube, a informação, os dirigentes do Corinthians têm essa mesma informação, de que o Tite, assim, eu acho muito difícil que o Tite não será consultado. O Vitor Pereira não vai ficar. Certamente o Duílio Monteiro Alves vai lá dar uma ligada. Né? Certeza? Certeza? Não mesmo? O não então já tá bom. tem, exatamente. Ele vai pra caverna, quando acaba mas o Tite, toda vez que ele termina um contrato, ele vai pra uma caverninha lá. Até a mulher dele tem dificuldade. Precisa. Agora tá na hora da gente checar como é que foi o nosso palpitômetro do jogo de ontem. Eu apostei que o Corinthians ia ganhar, mas não sei, né? Então, mas olha, ninguém apostou no Fluminense, hein? Não, ninguém apostou. Mas ó, quem chegou ali perto foi um 3-1 do Garrafa. Olha, o Garrafa falou 3-1. Eu e o Salazar e o Chico Lang falamos... não. Agora que eu não enxergo. Agora ela vai soprando, Fini. 4-2, Chico... não, tava errado. 4-2, Miller, não, Chico 2-0. 2-0 Miller, Michele 2-1, Salazar 2-1, o Garrafa 3-1 quase e o Silver 2-2. Silvestre errou mais feio, hein, Silva? Mas tudo bem, ó lá, o Garrafa, né, raspou, mas não é agora. E o Miller foi por um gol também. Miller também, por um golzinho ali. Se não fosse o Felipe Melo, o Miller ia cravar. É verdade. Mas tivemos o Pitbull, né? Olha, domingo tem clássico no Allianz Parque. E o Osmar Garrafa tá onde? Ele tá lá na academia de futebol com as informações do Verdão. Boa noite, Garrafa. Fala pra gente como que tá a escalação do Abel Ferreira. Ainda não definido, Michele. O Palmeiras não está pronto ainda para o clássico contra o Santos. Vai acontecer domingo às 6h30 da tarde no Allianz Parque. Né? Hoje teve um treinamento, amanhã o trabalho é pronto e aí sim o Abel Ferreira vai confirmar esse Palmeiras que está direto, focado na briga pelo Campeonato Brasileiro. Restam 36 pontos a serem disputados, são 12 rodadas. O Palmeiras é líder, Michele, com 54 e na vice-liderança vem Internacional com 8 pontos. Flamengo e Fluminense com 9, terceiro e quarto lugar. E na quinta colocação, com 10 pontos de diferença, o Corinthians. A torcida do Palmeiras não está nem aí mais para Libertadores, Copa do Brasil. O Palmeiras já rodou nessas competições. O foco é no Brasileirão. E domingo no Allianz Parque já foram vendidos 40 mil ingressos de forma antecipada. A torcida palmeirense vai fazendo contagem regressiva para saber o definitivo momento em que o Palmeiras vai bater campeão brasileiro. Essa é a expectativa da
da torcida e dos jogadores do Palmeiras. Desfalques para o jogo clássico contra o Santos. O Jailson e o Veiga, que já são desfalques para a temporada. Fora esses dois jogadores, o Abel tem força máxima. Ele só perdeu o Palmeiras no Allianz Parque uma única vez para o Santos, hein? Para quem gosta de número e estatística, só uma vitória do Santos aqui na nova casa do Palmeiras. Quanto ao Endrick, a pergunta continua. E o Endrick, Garrafa? E o Endrick, quando vai jogar? Eu tenho defendido que o Endrick tem que ser o mais rápido possível. Na verdade, o Endrick continua treinando com os profissionais, mas vai jogando no Sub-20 e tem uma decisão, aí sim, essa é válida, decisão contra o Corinthians no dia 25. E o Abel tem uma expectativa de que ele possa aproveitar o Endrick ainda até o final dessa temporada. Aí é com os nossos comentaristas aí se eles entendem que o Endrick deve ser aproveitado esse ano ou só no próximo ano. Então, arriscando um provável Palmeiras para o clássico desse domingo, o Everton no gol, aquela tradicional defesa com o Marcos Rocha, o Gomes, o Murilo e o Piquerez. Aí no meio-campo, Danilo, Zé Rafael e sem o Veiga, o Bruno Tabata é o novo titular da posição, salvo alguma surpresa de última hora do Abel Ferreira. E lá na frente, o Scarpa, que está se despedindo do Palmeiras, vai para os seus últimos jogos com a camisa do Palmeiras, vai para o futebol inglês. Dudu e Rony, esse é um provável Palmeiras que eu arrisco para o clássico. É o Palmeiras somando mais 3 pontos e se aproveitando, e se aproximando, melhor dizendo, da possibilidade de mais um título brasileiro, Michele. Muito frio aqui na academia, garoa, e o Palmeiras está aqui. Amanhã tem treino e o Abel confirma o time para o clássico, cobertura completa, como você bem sabe, no nosso Mesa Redonda Futebol Debate, que domingo vai estar, mais uma vez, show de bola, amigo. É verdade, né? O Mesa Redonda Domingão tá maravilhoso, né, Flávio? Tá mesmo. Vem o René Simões, que é um grande treinador, é um coach bacana. Também o nosso amigo Tata Muniz vai estar conosco e debate pra caramba aqui, né? Quando vai comer? Tem até que pagar uma promessa pro Chico Lang. Você vai pagar promessa? Promessa não, é aposta, né? Dívida, né? Ele já chegou cobrando, né? Você vê que... Ele chegou gritando do meio do corredor lá. E eu, como sou de pagar, só vou exagerar até no pagamento. Vou cantar o hino do Corinthians, vou logo. Já que é pra pagar, vamos pagar direito. Isso mesmo. Não tava, o negócio do hino não tava contando, mas eu vou acrescentar. Tá bom. Mas você vai ter uma história de milho? Não, milho ele não vai. Aí já é coisa do Chico, pô. Chico chegou na redação, vai ter que ajoelhar no milho. Se eu ajoelhar, eu não levanto, nem mais se for no milho, então aí... O milho a gente faz pipoca, né, Fini? Pra assistir o último Papo trabalhista e tudo, né? Não, milho não. Aí é tortura, pô. É obrigação do Palmeiras vencer esse Santos sem técnico? Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar o Campeonato Brasileiro, porque ele ficou fora da Copa do Brasil, ficou fora da Libertadores, e pelo tamanho do investimento, pelo tamanho... E pela distância, né, Flávio? Não, distância na liderança hoje. Não, é assim, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo são os dois grandões. O resto vem atrás, o Atlético Mineiro parecia que ia ser, mas esse ano escolheram o Turco Mohamed lá, se destruíram. Então eles estão numa situação que não dá para não ganhar nada. O Turco. Não dá para não ganhar nada. E o Flamengo tem tudo aí para ter Copa do Brasil e tem Libertadores para ganhar 2 títulos importantíssimos. O Palmeiras tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Está bem longe, está com boa vantagem, tem que ir com tudo e o Santos, a briga do Santos é outra, né? A briga do Santos é para não cair. Então acho que o Palmeiras é bem favorito nesse jogo. Eu tô com o Flávio nessa, vejo um favoritismo inclusive no meu palpitômetro. Vai ter palpitômetro? Para esse clássico, é uma vantagem larga para o Palmeiras. Eu imagino um Palmeiras vencendo sem grandes dificuldades. O Palmeiras é melhor que o Santos, é muito melhor, vive uma fase melhor, tem jogadores melhores, tem mais opções no banco de reservas, tem um técnico melhor. Enfim, Palmeiras favorito. E eu não tem técnico. Exato, né? O Fini estava me falando quem que vai... Ele falou, não sei nem o nome do interino. Mas não é o Tadinho. A gente vai falar agora. Seja quem for, e merece todo o nosso respeito, é profissional. Mas a gente não sabe quem é, não tem técnico. Ele está quebrando o galho. Não dá nem para criticar, não dá para dizer nada. Não, está quebrando o galho. Agora a questão, eu acho o seguinte, eu tô com o Flávio nessa. Orlando. Foi o... Acho que foi aquele que dirigiu São Paulo numa Copa São Paulo. Não ouvi o fim. Não sei se é o mesmo. Falou que é pra vocês continuarem falando. Então, mas enfim, ele tá lá quebrando um galho. Não tem nem não autonomia para fazer muita coisa. É uma situação muito favorável ao Palmeiras para esse jogo e é uma situação muito favorável ao Palmeiras para o campeonato. Eu vejo como o Flávio. Para mim, eu não gosto de falar em obrigação no futebol, mas entendo que vai ser uma frustração
Ah, esse jogo mas tem que ganhar. enorme, assim, aquelas situação do históricas, se o Palmeiras não ficar com o título brasileiro. A distância é muito grande, faltam poucas rodadas, o elenco, o time que tem, o fato de jogar agora só um campeonato, o principal adversário está em duas frentes aí, que é o Flamengo, final da Copa do Brasil, final da Libertadores. Entendo que o Palmeiras deu um pouco de sorte, porque o Paulo Souza demorou para sair do Flamengo, né? Então demorou para esse Flamengo. Eu vejo hoje o Flamengo melhor que o Palmeiras, acho que hoje numa disputa ali o Flamengo é melhor. Se tivesse pau a pau, Michele, eu acho que daria Flamengo campeão brasileiro também. Mas pela distância... O Palmeiras tinha que fechar, né? Pelo amor de Deus, com o time que tem... mas aí eu não vejo nenhum demérito perder para esse Flamengo. Se perdeu o time. Não, eu acho que não também. Mas pau a pau ali e perdesse para o Flamengo no final... Eu acho que Palmeiras e Flamengo, os dois, estão num nível tão acima dos outros, muito que acima. Alguma coisinha você tem que ganhar. Então o Palmeiras conseguiu 2 Libertadores, maravilha, beleza. Agora ganha o brasileiro. Agora tem que ganhar o brasileiro. Eu também? Não, seria uma vergonha. Porque o Palmeiras... Aliás, é bom, olha, o Flamengo ganhou um negócio, o Palmeiras ganhou um negócio, o Corinthians ganhou um negócio. Fica todo mundo feliz. Olha só, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. O Flamengo foi eliminado da Copa da Libertadores pelo Atlético Paranaense. E conseguiu todos os respeitos possíveis. O Palmeiras, você falou o Flamengo. O Palmeiras. Atlético Paranaense. Com todos os respeitos possíveis e imagináveis. Com o investimento no Palmeiras, com o ganho no Palmeiras, com o tamanho do Palmeiras, neste momento, ele não pode ser eliminado. Acontece ser eliminado por um, agora pelos dois, ele não pode ser. Foi eliminado por equipes bem inferiores a ele em 2 competições. É verdade. Por exemplo, a diferença do Corinthians, né? O Corinthians ele cai na Libertadores nas quartas de final e perde para um time que é muito melhor que o Flamengo, no caso. Isso. O Palmeiras avançou uma fase a mais e foi eliminado por um time que é pior. Isso pesa. Mas o peso do Felipão, o mérito do Felipão. Mérito do Felipão, mas foi merecendo. Quando o time mais fraco ganha do mais forte, é mérito de quem ganhou. Mas fica um débito. Fica. Ele tem obrigação. A eliminação por São Paulo, eles se apegam ao erro do juiz, ao erro do VAR, no caso. Se apegam, mas, de novo, teria que classificar. Agora, perder esse brasileiro com essa distância, com o Flamengo em 2 finais, aí... O Flamengo vai, inclusive, largar. Acho que o Flamengo vai, inclusive, largar o campeonato. Tirar o pé um pouco, vai começar a trabalhar para ganhar as duas, Copa e Libertadores. Acho que a preferência será sempre... São 2 finais de Copa do Brasil, eu acho que ele vai priorizar muito. Lógico, não vai esculhambar. Até porque o time reserva do Flamengo é espetacular. Mas eu acho que ele vai priorizar muito. Mas eu não gosto do que o Dorival faz nesse sentido. Essa coisa de mudar quase o time inteiro. Mas eu acho que o Dorival vai mal nessa. Mas eu acho que ele vai partir para isso, para ganhar as duas competições e o brasileiro. Nessa administração, inclusive, o Palmeiras tem chegado em quase todos os campeonatos que disputa a briga pelo título. E eu gosto bastante da maneira como o Abel gera esse elenco. Claro que ele tem menos opções que o Flamengo. Mas ele mescla, mas não dessa maneira como a lá Renato Gaúcho, troca os 11. E eu acho que é por isso que o Palmeiras consegue chegar, mesmo com um elenco um pouquinho inferior ao do Flamengo. Mas, repito, perder esse Campeonato Brasileiro será histórico, será, assim, algo... Ficará marcado negativamente na história do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha com umas 2, 3 rodadas. Eu também acho, eu tô nessa. A gente estava até discutindo isso na reunião de pauta já, né? A gente hoje já estava em reunião de pauta discutindo viagem, quando que a gente imagina que o Palmeiras vai ser campeão. Não adianta a pauta aqui, o pessoal que fica copiando nossas pautas aqui, vão ver. Valeu. A gente já está contando que o Palmeiras vai ser campeão. Agora vamos ver se o Palmeiras vai conseguir confirmar. Do outro lado do clássico tem o Santos. O técnico interino é o Orlando Ribeiro. E ele falou um pouquinho desse confronto. Dá uma olhada. A oportunidade apareceu interinamente e eu me sinto preparado para ajudar o Santos no que for preciso. O que facilitou também é a conversa com o presidente, com a diretoria. Realmente eles estão me dando um apoio e o apoio é importante nessa hora, né? Nós sabemos que nós não podemos fazer loucuras. Já conversamos com o grupo também conversou, passou para a gente algumas situações. Então a gente vai tentar nessa semana aí chegar a um denominador comum para poder fazer um bom jogo no fim de semana contra o Palmeiras. É isso, pelo menos um poderia dar uma oportunidade para o Orlando, que é um cara competente de futebol. Eu já conversei algumas vezes com ele tem muita capacidade. Como o Santos não leva muito a sério esse negócio de treinador, ele troca toda hora, diretor de futebol, ele troca toda hora, como é o gerente de futebol. Dá uma oportunidade. Ou o Rueda assume as 2 funções, ele já assumiu mesmo a direção de futebol, já assume também o técnico, ou deixa o Orlando trabalhar. Flávio, e esse é o grande problema. A informação que eu tenho de bastidor lá do Santos, Flávio, é que o Rueda está fazendo um trabalho sensacional na parte administrativa. Pessoas que estão lá dentro, e até pessoas que não trabalham no Santos, viu? Eu conheço gente, inclusive, que administra conta no banco do Santos. Ele é muito sério, né? E o que passam para mim teve até um gerente de banco que falou para mim, Salazar,
O que o Rueda está fazendo... Olha o gerente do O que o Rueda está fazendo, eu não vejo um presidente fazer há muitos Ótimo, anos. isso é bom. Que ele vai entregar o Santos, administrativamente ali, a dívida, vai entregar o Santos numa situação muito melhor. A questão é, que me falam, o Rueda não sabe nem a regra do impedimento. Ah, tudo bem, mas tem quem saiba, ué. Não, mas aí o problema é ele querer assumir o que o Flávio falou. esse é o problema. Aí o problema é ele querer assumir essa parte. Você quer lembra por assumir. que o Palmeiras deu essa virada? Porque o Paulo Nobre ajeitou tudo, Isso. Às vezes ele deixou não o quer time assumir, com tão tranquilidade, passou, na época era o Brunoro, Isso. o Brunoro trouxe o treinador, depois ele contratou o Alexandre Matos e eles cuidavam do futebol. Então o Rueda, toda essa informação que eu falo eu também tenho, ele está tentando ajeitar a vida do isso aí. Santos e isso é um grande serviço. E dizem que tá fazendo, tá Mas conseguindo. quando você mete o bedelho no futebol, não dá. aí não dá. Aí tem comissão de não sei o que veta, então põe qualquer um para ser Comitê gestor, aí quer contratar um cara, o comitê veta. Não, mas aí, assim, cada um no seu quadrado, né? Então continua fazendo o trabalho dele. É isso. E chama alguém pra ser ali administrar o futebol. O Luxemburgo talvez não tenha vindo, por quê? Porque era muito caro? Comitê gestor o vetou. comitê vetou. Por quê? Aí, Sabe Deus. sabe Deus. Por quê? Será que ele estava pedindo São muito 9 dinheiro? cidadãos. Não, ele queria ser gestor e ele queria dirigir. Gerente, né? Gerente, que ele foi convidado, e dirigir o time até o final do ano. Eu Aí achava o que ia comitê ser vetou. tão legal o Luxemburgo lá. Ó, e claro que tem o palpitômetro, então, do grande clássico de domingo. Vamos começar com o Flávio Prado? Flávio Prado, qual que é o seu palpite para Palmeiras e Santos? 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Salazar, seu palpite. 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras, diz o Salazar. Olha como o Salazar tá confiante. Olha que ele mora em Santos, hein? O meu palpite, pode pôr na tela que eu vou ver qual que é. O que eu falei? Você nem 3-1. 3-1 Palmeiras. Você nem lembrava, né? Eu não lembrava, mas é pro Palmeiras 3-1. Osmar Garrafa, o homem da notícia. Qual que é o seu palpite, Garrafa? Então, Michele, ontem eu me aproximei muito perto do Corinthians. Espera só um minutinho aí, peraí. Tô vendo o jogo aqui. Gol do Rony. Rony de novo. E gol do Dudu. 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras, ó, eu fiz a 1, você falou quanto, Salazar? 3-0 também. 3-0 também, ixi, é por causa do Corinthians, o pessoal tá com o Corinthians na cabeça. E agora o quem? O mestre, né? Mestre Alberto Helena Júnior, vamos ver quanto deu ali, 2-0 pro Palmeiras. Ixi, ninguém apostou no Santos. Olha, de 5 palpites... Todo mundo tem 3. Um gol pro Santos. Só o Michel deu um gol pro Santos. Ninguém Deixa mais deu um gol pro gol, Santos. deixa um gol pro Santos, né? Poxa vida, porque ó, o goleiro do Santos é bom, hein, gente? Vocês estão pondo 3 O gols goleiro ali. do Santos é muito bom. É bom demais e a gente muito tá bom. pondo gol ali, né? Direto para nossa redação de esportes, onde está o Gabriel Ambrós. É hora de falar de São Paulo, né, Ambrós? Boa noite para você. O tricolor está pronto para encarar o Ceará? Boa noite, Michele, bancada, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva em casa. São Paulo se preparando para esse jogo importantíssimo contra o Ceará, domingo, 4 da tarde, no Castelão, lá em Fortaleza, jogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha só, é aquele típico jogo de 6 pontos, porque o São Paulo é o 13º com 31 pontos e o Ceará aparece logo atrás, na 14ª posição, também com os mesmos 31 pontos. Então, jogo importantíssimo para o São Paulo, que precisa desse respiro, né, da zona do rebaixamento, está só 5 pontos acima da zona do rebaixamento e busca, quem sabe, uma vitória fora de casa para dar uma acalmada na situação, para ficar mais tranquilo aí no Brasileirão. E o São Paulo se reapresentou hoje, depois da eliminação da Copa do Brasil, treinou, vai treinar também amanhã e aí viaja para o Ceará para esse jogo de domingo. O Rogério Ceni não vai contar com o atacante Éder e com o zagueiro Miranda, que estão suspensos para esse jogo, e também tem os desfalques que já estavam fora, né, o volante Gabriel Neves, o meio-campista Nicão, o zagueiro Arboleda, todos fora. De resto, o Rogério vai poder escolher quem ele vai colocar a campo. Agora, ele indicou, depois da derrota para o Flamengo, que ele vai usar uma estratégia muito parecida com o que ele fez contra o Corinthians, ou seja, optar pelos jogadores com a melhor condição física. Ou seja, é muito provável que o São Paulo vá com um time misto, bastante alterado, com muitos jogadores que não jogaram no Rio de Janeiro na quarta-feira contra o Flamengo, mas mesmo assim, mesmo sem com aquela força máxima, é um jogo muito importante para o São Paulo, para ficar mais tranquilo aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma notícia importante da 28ª rodada, o jogo da rodada seguinte para o São Paulo, que estava marcado para uma terça-feira, no dia 27 desse mês, e foi adiantado para 25, foi adiantado para o domingo,
Por que isso aconteceu? O São Paulo, né, joga a final da Sul-Americana no sábado, dia 1, e já na quarta-feira viaja para a Argentina, onde vai começar a fazer a reta final da preparação, treina quinta e sexta na Argentina e iria jogar na terça-feira. Para não atrapalhar ali o cronograma, para o Rogério Ceni ter uma semana completa de treino antes da final da Sul-Americana, o Rogério Ceni o São Paulo pediu para a CBF um tempinho a mais, pediu para esse jogo ser adiantado e aí foi. Então São Paulo e Avaí acontece no domingo, dia 25, 8 da noite, no Morumbi. Devolvo com você, Michele, e aí depois eu volto com uma informação importante de um jogador experiente do elenco que tem contrato só até o final do ano e ainda não acertou a renovação. Muito bom, Gabriel Ambrosio. Diga, Flávio Prado. Eu não brincaria com essa situação do São Paulo. O São Paulo, ele tem um time que não é confiável, é um time... Né, é um risco, hein? Esse time do São Paulo, ele é bipolar, né? Tem dia que ele voa e tem dia que ele cai completamente. Então, se ele perde no Ceará, e dá para perder tranquilamente, não dá para você dizer que o time de São Paulo é superior ao Ceará. Nem que fosse com o time completo, não daria para dizer que o São Paulo era superior ao Ceará. Vai com o negócio de time misto, eu sei, o Rogério está tendo condição física, isso eu não vou contra a ciência nunca. Não precisa descansar os jogadores para o que vem pela frente? Eu nunca vou contra a ciência, mas a semana que vem o São Paulo não joga. Né? Depois só joga esse jogo do outro domingo que o Gabriel falou contra o Avaí. Eu não sei, é coisa do São Paulo, o Rogério sabe o que está fazendo, o planejamento dele, mas se perder no Ceará a coisa pode complicar. Eu não brincaria com isso não, acho que o time de São Paulo não é confiável a ponto de você imaginar, não corre risco de rebaixamento, não sei. Porque o time está cansado, não Exatamente, eu tô com o Flávio, o Gabriel começou a passar as informações ali, eu já comecei a torcer o nariz aqui, porque eu penso o seguinte, como ele destacou, é um jogo de 6 pontos. Você está pegando um adversário direto, viu, Michele? Jogo de 6 pontos. O que é o de 6 pontos? Jogo de 6 pontos. Você pode somar 3 e automaticamente evitar que o adversário direto some 3. Né? E eu acho assim, o São Paulo está muito próximo da zona de rebaixamento. Não é um time confiável, que a gente, como disse o Flávio agora, que você bate o olho e fala, não, mas o São Paulo é melhor, vai vencer. Eu não sinto essa confiança nesse time do São Paulo, estou com o Flávio nessa. E o exemplo que o Gabriel trouxe, o jogo contra o Corinthians, um jogo no Morumbi, com a torcida a favor, apoiando, com um gramado bom, e mesmo assim o São Paulo só não perdeu porque o Corinthians perdeu uma enxurrada de gol no segundo tempo. Encarar o Ceará fora de casa, com a torcida contra, num gramado ruim, um adversário que vai vir com a faca nos dentes, justamente porque é um adversário direto. Se o São Paulo decidir poupar uma galera, vai com um time mistão, bota a molecada, o São Paulo tem grande chance de sair desse jogo mais próximo da zona de rebaixamento. Eu acho um risco. Como o Gabriel e o Flávio destacaram, depois vai ter uma semana livre pela frente. Vejo um risco muito alto do São Paulo se não entrar com força máxima nessa partida. Sacrifica um pouco agora para descansar durante a semana e jogar no próximo final de semana. Gabriel, volte aqui por gentileza. Tem jogador importante do São Paulo negociando renovação? É verdade? Quem é? É isso aí, Michele. O Reinaldo, lateral esquerdo, muito importante, já quase 400 jogos pelo São Paulo, tem contrato só até o final do ano. Então já está naquela fase que pode assinar pré-contrato, já pode ouvir conversas de outros clubes. E a informação nossa é que esse processo, essa conversa pela renovação do Reinaldo está travado. Inclusive, notícia dada em primeira mão pelos colegas do GE, confirmado pela nossa reportagem, o que aconteceu. O São Paulo procurou o Reinaldo por uma renovação, fez uma proposta, a staff do Reinaldo, avaliou a proposta e fez uma contraproposta. E o São Paulo ainda não respondeu essa contraproposta feita pelo Reinaldo, ainda não fez uma nova sinalização de como vai renovar ou não esse contrato. Agora, a gente procurou o São Paulo, que informou que não vai tratar essas questões antes da final da Sul-Americana, que é foco total no jogo importantíssimo, jogo do ano no São Paulo, a chance de voltar a ser campeão sul-americano. Então, o São Paulo vai jogar essa conversa para depois, mas é um contrato que se encerra no final do ano, então está acabando ali o prazo para renovação, para acertar todas essas questões. Reinaldo, que está no São Paulo desde 2013, saiu para alguns empréstimos para ganhar rodagem, mas está no clube desde 2013, é um dos jogadores mais experientes do elenco. E aí eu devolvo já jogando a pergunta para vocês. O São Paulo precisa fazer um esforço para manter o Reinaldo? Eu acho que o Reinaldo é importante, não é, para o elenco, Flávio? Eu acho, mas precisa ver grana, né? Não é o King Naldo, dinheiro, ele? né? Eu acho que eu gostaria de ter o
o Reinaldo no meu time, mas o São Paulo tá, né? Como é que fala na Penha? Assim, tá vendendo o almoço para comer o jantar, né? Então, a coisa tá feia lá. O Rogério falou outro dia aí, 3 meses de atraso do direito de imagem. Né? Direito de imagem é a maior parte do salário. Então, precisa ver, as contas precisam ser feitas. Mas acho que o São Paulo tem poucos jogadores com a confiabilidade do Reinaldo. É muito difícil a gente opinar, penso eu, sem saber dos valores. Então, por exemplo, São Paulo fez uma proposta e o Reinaldo apresentou uma contraproposta. É difícil a gente dizer alguma coisa. Será que a contraproposta dele está dentro... Se for para ganhar muito mais. Eu entendo que o São Paulo não tem que fazer um esforço sobre-humano de aceitar, de repente, te fiz uma proposta, o Reinaldo pediu o dobro. Não, eu não faria. Reinaldo é um jogador importante para o São Paulo. Para manter o que está ganhando, ok. Exato, mas o Reinaldo tem 32 anos. Não vai mais jogar por tanto tempo, não vai ter retorno de mercado com alguma venda, nada disso. Vai ser um jogador para ser utilizado e ser útil no elenco. Ponto. Hoje ele é um jogador importante no elenco. É importante. Agora, a gente precisa ter mais informações. Que contraproposta é essa? E outra coisa, o Reinaldo tem realmente tantas oportunidades por aí? No mercado, né? No mercado? Onde, claramente, né? Certamente, se ele não renovar com o São Paulo, ele vai encontrar um grande clube para jogar. Mas assim, será um clube maior que o São Paulo? Vai pagar muito mais? Será que vai pagar muito mais que o São Paulo? Seria bom uma Arábia, né? Entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem maravilha, aí tá logo. Aí eu acho que a gente tem que... São 32 anos, é um cara que não... Então, acho assim, seria bacana renovar, mas fazer um mega esforço para segurar o Reinaldo, eu não iria por aí, não. Silvestre volta agora do Parque São Jorge para falar sobre o Duqueiroz. Vai daí, Silver! O Duqueiroz, Michele, jogador de meio campo do Corinthians, jogando mal ou jogando bem, é um dos caras mais esforçados, mais dedicados, mais raçudos. Esse se mata em campo mesmo. Vai para a bola, para a dividida, como se fosse para um prato de comida. Talvez pela origem humilde, pelas dificuldades que enfrentou na vida. E o futebol tem essa essência, tem esse poder, né, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, de transformar as pessoas, de uma espécie de instrumento de inclusão social, de ascensão social, ainda mais num país como o nosso, né? Que dá poucas oportunidades para boa parte da população. E o Duqueiroz é um grande vencedor na vida. Olha só a revelação que ele fez ontem, após a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. O Duqueiroz é um de inúmeros exemplos no mundo da bola, de jogadores que comeram o pão que o diabo amassou e que venceram, deram a volta por cima. Ele chegou inclusive a jogar bola no presídio, quando tinha 7 anos, porque ia visitar o pai que era preso. A revelação do Duqueiroz para vocês agora no Gazeta Esportiva. Eu creio que no profissional assim aconteceu tudo muito rápido para mim, demorou para mim chegar. Creio que Deus estava preparando o caminho, porque foi difícil, foi um caminho doloroso. É até interessante a falar, mas com 5 anos, 7 anos de idade eu estava em uma cadeia, jogando bola dentro de uma cadeia, e hoje vou poder disputar uma final da Copa do Brasil. Coisas que aconteceram na nossa vida, né? Quando eu era pequeno, felizmente tive que frequentar uma cadeia quando pequeno e acho que me amadureceu muito. Eu cresci muito como ser humano, desde pequeno já ter responsabilidade de homem, e eu acho que isso me influenciou muito para estar e para ser o que eu sou hoje, né? Muitas vezes tem crítica, muitas vezes tem, mas só eu sei da minha identidade, só eu sei do caminho que eu trilhei, das coisas que eu passei para estar aqui hoje. Eu não estou aqui por acaso. Que experiência dura e dramática do Duqueiroz, como de tantos outros jogadores de futebol, principalmente aqui do Brasil, né? E o futebol servindo também como inclusão social, como ascensão social e dando oportunidade a algumas pessoas que têm poucas oportunidades na vida. Não é isso, Michele? Beijo, boa noite, até domingo. Aliás, domingo estarei de volta nos braços da torcida do Palmeiras. O pé quente aqui tá voltando, pessoal. Até já. Boa, Silver. E muito bom ver esse lado, né, do Duqueiroz, ele passar isso, porque às vezes muitas pessoas estão vivendo essa situação e podem se espelhar nele, né, para vislumbrar. A molecada ver, poxa, eu também tô indo visitar
né, alguém na cadeia, meu pai na cadeia, tô ali vivendo aquela realidade. Ó, o Duqueiroz hoje tá jogando num grande clube, né? Eu posso dizer o seguinte, olha, pelo menos 70% dos jogadores de futebol, do mundo do futebol, jornalistas inclusive, vieram de uma origem extremamente humilde, são vencedores porque tiveram oportunidade que outros não tiveram, foram mais persistentes. Empresários, conheço empresários com esse tipo de história de vida e que superaram e que conseguiram fazer com que a coisa virasse. A gente contava muito dessa história, não com essa coisa de blindar jogador e tal, a gente acaba tendo a impressão que o mundo deles é diferente. Mas eles vêm dessa origem aí mesmo, isso às vezes faz diferença. Ele acabou falando que aprendeu muito para não se assustar na hora de vestir uma camisa do porte do Corinthians. Mas essas histórias são boas de serem reveladas assim, acaba sendo espelho para aquela pessoa que talvez ache que a vida dela é impossível de mudar. Ela pode mudar sim. No Brasil é mais difícil, mas ela pode mudar. Claro que ele ficou um pouco desconfortável de falar sobre isso, mas eu tenho certeza que para outras pessoas é importante, né? Eu achei bacana, Michele, e acho legal. O Duqueiroz, ele falou de maneira espontânea, ninguém questionou. Eu estava ali na zona mista com o microfone, ninguém questionou, ninguém perguntou. Fomos todos pegos de surpresa. Ele quis falar. E não é a primeira vez que o Duqueiroz fala do passado dele, fala da dificuldade, cita os lugares por onde ele cresceu e tudo mais. Eu tô com o Flávio nessa. Tem que falar, tem que se espelhar, tem que ter orgulho próprio. E ele, que jogou mal ontem, para mim, é um vitorioso na vida já. É isso mesmo. Olha, resultado da nossa enquete. Quem foi o maior responsável pela classificação do Corinthians para a final? Foi o Renato Augusto, né, gente? Vamos combinar? 49% dos votos fora o show. Oh, mas tem 11 no outro. O outro quem é? O outro ninguém sabe quem é o outro. É melhor não saber. Melhor a gente não vamos deixar entrar quieto nesse do negócio. outro, Melhor bastante gente acreditando no outro. O outro, ainda mais essa música do Lua Santana que eu coloquei. Gente, olha, um beijo grande para vocês. Domingo a gente tem um encontro no Mesa Redonda Futebol Debate, né, Flávio? O programa vai estar espetacular. Obrigada, Salazar. Valeu, Flávio. Até domingo no Mesa Redonda. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Valeu.